Alô, pessoal. Mais uma vez, eu, Givaldo Rios, cirurgião de mão, e Gudos Queiroz, fisioterapeuta de mão, daremos início ao nosso bate-papo de mão. Hoje abordaremos um tema bastante comum e importante no nosso dia a dia, que são os traumatismos da mão. Responderemos as perguntas mais frequentes em nosso cotidiano a respeito desse tema. Goodson, onde mais frequentemente ocorrem as lesões de mão? É interessante essa pergunta porque ela abrange, né, vários ambientes que podem ser vulneráveis para um indivíduo que pode gerar uma lesão na mão. Os ambientes mais comuns que nós observamos são ambientes domésticos, né? A casa pode ser um ambiente bastante vulnerável para a mão, principalmente ali na região da cozinha. A cozinha é um ambiente que pode ser muito propício às lesões de mão, porque é um ambiente que tem objetos perfuro-cortantes que podem fazer com que essa mão venha a ter alguma lesão. Os ambientes de trabalho também são locais vulneráveis ao desenvolvimento dessas lesões, principalmente naqueles indivíduos que manipulam máquinas industriais, que estão de alguma forma sujeitos a alguma compressão, a algum esmagamento, ou até objetos também perfuro-cortantes também que podem existir nessas regiões. No nosso estado, nós temos uma realidade das usinas, em que indivíduos fazem a manipulação da cana-de-açúcar e muitas vezes esses facões, esses objetos podem encontrar a mão durante essa atividade e nós podemos ter lesões bastante graves nesses trabalhadores braçais. Os acidentes automobilísticos, principalmente envolvendo motocicleta, também são bastante comuns em grandes centros, e principalmente durante uma queda ou uma colisão em que o indivíduo vai proteger o corpo colocando a mão como um anteparo. E geralmente nós vemos aquelas fraturas de punho bem importantes, às vezes fraturas, luxações, lesões também de plexo braquial que vão, em algumas situações, acometer também a mão. E é uma realidade do nosso Brasil a violência urbana, né? Então, ferimentos com arma de fogo, ferimentos com arma branca também podem gerar lesões importantes no segmento da mão. Inclusive no ambiente doméstico, a cozinha realmente é onde acontece mais frequentemente esses acidentes, mas outros cômodos na mão da casa também podem ser os locais onde esses acidentes acontecem, né, Goodson? É verdade. A gente observa que alguns pacientes têm lesões de mão após escorregarem no banheiro ou após acordar de madrugada e não quer acender a luz para transitar entre o quarto e o banheiro e aí acabam tropeçando em algum objeto e acaba fraturando a mão. A gente vê muito isso em idosos, né? Eu já vi muitos pacientes lesarem a mão porque a funcionária doméstica estava limpando o piso, né? E aí passou pano e não avisou as pessoas que estavam ali na casa, e uma pessoa vai transitar de um ambiente da casa para outro e acaba escorregando e fraturando o punho. Isso é muito comum, principalmente idosos que já têm uma fragilidade óssea importante e às vezes um trauma de pequena magnitude já é capaz de causar uma lesão grave. Perfeito. Lembrando também de animais domésticos, né? É comum tropeçar em animais domésticos e então ocorre uma queda e essa queda pode levar a uma fratura no punho, uma fratura na mão. Isso também é bastante comum. E até nos passeios com os animais. Eu também já vi pacientes que saem para passear com os seus animais. Às vezes é uma senhora que está com o animal da filha, que viajou e não conhece aquele animal, não sabe, né, a capacidade daquele animal de gerar força. E aí a senhora desatenta, é puxada pelo cachorrinho e aí acaba tropeçando e tendo também uma lesão na mão. Então esses acidentes envolvendo
os pets, os animais domésticos também são vistos no nosso consultório. Uhum. Vamos para a segunda pergunta para o Dr. Givaldo. Quais os tipos de lesões traumáticas mais comuns na mão? O que é que a gente mais observa, Dr. Givaldo? Bom, temos uma diversidade de lesões na mão que vai desde cortes simples até lesões mais complexas, que são aquelas lesões causadas em ambiente de trabalho, em máquinas industriais. Então, é muito comum haver lesões cortocontusas, lacerações, perdas de substância tecidual. Então, é uma diversidade muito grande, mas temos os ferimentos, temos as queimaduras, temos os esmagamentos, temos as fraturas, e tudo isso na mão, né? É um segmento pequeno do corpo, mas é o segmento mais lesado do ponto de vista estatístico. E as consequências dessas lesões na mão? Às vezes a gente vê pacientes que sofreram cortes com faca na cozinha, né, ao manipular alguns alimentos, e às vezes parece ser um ferimento simples, mas que pode gerar uma lesão grave, doutor Givaldo? É verdade, Gudson. Muitas vezes o ferimento não é nem tão exuberante, mas pode resultar em lesões graves de tendão, de nervos. Então, a pessoa, a partir dali, passa a ter uma limitação funcional muito importante. Então, é necessário estar sempre atento às suas mãos e aos ferimentos, às lesões que podem ocorrer nesse segmento do corpo tão importante. E como os nossos telespectadores podem identificar se houve uma lesão de tendão, uma lesão de nervo? Quais são os sinais mais comuns dessa lesão após um acidente doméstico? Olha, a perda de sensibilidade em algum segmento, em algum dedo, é um sinal de lesão de nervo na mão. A perda de movimento em um dedo também é outro sinal de uma lesão de tendão, por exemplo. Então, qualquer disfunção da mão, qualquer sintoma de disfunção nesse segmento, é importante que a pessoa procure orientação médica imediata. Quanto mais precoce a pessoa vai ao atendimento médico, é mais fácil solucionar aquele problema e mais rápido ele voltará a ter a função normalizada. Perfeito. Então, se você que está nos assistindo sofreu algum ferimento na mão e após esse ferimento não consegue movimentar a mão de maneira apropriada ou sente dormência ou formigamento, deve procurar um cirurgião de mão. Exato. É o ideal. Perfeito, perfeito. E com relação às fraturas, como identificar uma fratura após um acidente doméstico? É interessante que há uma história de que quando quebra a mão ou quando quebra um dedo, ele não se movimenta mais. Ele pode se movimentar, sim, embora não com normalidade. Então, toda vez que houver realmente uma dor mais intensa, uma deformidade, uma limitação na movimentação, deve-se suspeitar de um osso quebrado, de uma fratura. Muito bem. Já vi alguns pacientes relatando que sofreram uma queda, né? O membro, o dedo, a mão ficou um pouquinho torto, colocou no lugar, pensou que era apenas, né, um deslocamento, e aí não procurou atendimento médico e depois complicou. O senhor tem observado isso no consultório, esses casos que já chegam mais tarde, que não procuraram atendimento de maneira imediata? Ocorre frequentemente, né? A pessoa menospreza muito os traumas de mão. Por ser um segmento pequeno, né? Não são uma perna, por exemplo, em que causa uma limitação grave de função, a pessoa confia que a natureza vai fazer o papel de cicatrizar aquele ferimento ou aquela lesão. E nem sempre isso acontece. E aí a pessoa retarda muito a ida a um especialista, a ida a um médico. E quando isso acontece, muitas vezes a sequela já é definitiva. Entendi. Então, diante de uma lesão de mão, procure o seu médico. Essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem.
Perfeito. Goodson, o que fazer no momento em que acontece o traumatismo na mão? É interessante. Existem alguns cuidados que devem ser tomados de maneira imediata diante de alguns ferimentos, não é? Um paciente que sofreu, por exemplo, um indivíduo que sofreu, por exemplo, um corte na mão, né, um ferimento com faca, ele deve, de maneira imediata, fazer a higienização daquela área lesada, de preferência com a água potável, né, uma água limpa, limpar aquela região. Se houver materiais de primeiros socorros, uma gaze estéril, colocar nessa região. Caso não haja nesse ambiente doméstico ou de trabalho um material que seja estéril, pode-se cobrir essa região com um pano limpo. Se houver sangramento, pode-se tentar também conter esse sangramento com a compressão no local. Como nós estávamos discutindo anteriormente, é importante evitar o garroteamento desse membro, porque isso pode gerar algum dano adicional ao nervo. Já no caso de fraturas diante de uma queda ou diante de um esmagamento na mão, é importante que sempre que possível o indivíduo tente imobilizar esse membro. Pode-se utilizar alguns enfaixamentos ou imobilização de maneira improvisada, com papelão limpo, tentando imobilizar esse membro para reduzir a dor até que se chegue a um ambiente hospitalar para que sejam tomados os cuidados iniciais. Perfeito. Inclusive, a gente, em relação ao garroteamento no membro, que você mencionou, é importante lembrar que dificilmente alguém vai chegar a ter um choque hipovolêmico, ter uma perda de sangue que leve o paciente à morte. Então, por mais grave que seja o ferimento na mão, ele não levará certamente ao óbito, a não ser que tenha outros ferimentos em outras partes do corpo naquele momento do trauma. Verdade, bem lembrado. E no caso de queimaduras, o que fazer, Dr. Givaldo? Olha, é importante tentar resfriar essa área, né, com água limpa, potável, né, corrente, por um período de pelo menos 10 minutos, resfria essa região. Depois se cobre essa queimadura com um pano limpo e se encaminha para o hospital. Evitar usar outros produtos que pode até agravar a situação. Água quente nunca? Não, água quente não, só vai piorar a queimadura. Muito bem, muito bem. No caso de entorses na mão, vamos dizer que um indivíduo estava andando de motocicleta e sofreu uma queda, inicialmente sentiu uma dor no punho e acha que foi só uma entorse, algo simples. Qual é a recomendação para esses indivíduos? Não menosprezar os sintomas. No caso da mão, existem inúmeras articulações, né, que conectam um osso ao outro. Então, a entorse é uma ruptura parcial de um ligamento, que é uma estrutura parecida com um elásticozinho, que vai de um osso ao outro e mantém a articulação estável no seu lugar. Nas entorses, esse ligamento é rompido parcialmente e quando isso acontece, gera muita dor e limitação da função. Não menosprezar esses casos, porque são articulações que precisam ser imobilizadas, deixadas em repouso, ao grosso modo, até que cicatrizem e que possam ser, então, reabilitadas. E lembrando também que uma vez um ligamento desses pode ser rompido completamente e não parcialmente. E isso resultar no deslocamento entre um osso e outro, numa luxação, a perda, né, de contato entre dois ossos que se articulam. E isso obrigatoriamente vai levar a uma disfunção ainda mais grave e que muitas vezes o tratamento necessário para esses casos é cirúrgico. E quanto mais precoce for a cirurgia, melhor o resultado, a grosso modo. Perfeito. Todos nós já vimos relatos de indivíduos que estavam jogando
futebol, né? E sofreram uma queda, apoiaram a mão, no momento sentiram uma dor, passaram 1 a 2 semanas ali com algum desconforto, depois a dor sumiu e aí 2, 3, 4 anos depois essa dor no punho retornou. O que é que pode ter acontecido nesses casos, doutor Ivaldo? Olha, é interessante que algumas fraturas acontecem e que geram um sintoma mais exuberante de imediato, mas que nos dias subsequentes esses sintomas vão diminuindo e a pessoa até esquece que teve esse traumatismo. Só que essa fratura, por não ter sido tratada adequadamente, ela pode não consolidar, pode não colar. Então, um pequeno osso da mão que não consolide, que não cole a fratura, pode resultar mais tarde em uma perda funcional, uma perda de função progressiva. E o osso onde isso mais frequentemente acontece é o escafoide. É um osso muito importante da mão e que ele faz um papel de conectar o punho aos ossos da mão. E quando ele é fraturado e não bem tratado, ele pode, no futuro, resultar em perda significativa da movimentação desse punho, da força da mão, e a dor resultante é muito incapacitante. E, como vai ser diagnosticado tardiamente, a cirurgia que vai ser realizada nesse pequeno osso já não é uma cirurgia, digamos assim, completamente resolutiva. Ele pode aliviar a dor, mas muitas vezes a função já é prejudicada em definitivo. Perfeito, perfeito. Excelente. A próxima pergunta. Como evitar as lesões traumáticas da mão? Essa é uma pergunta muito importante, não é? A prevenção é o melhor remédio. Existem algumas estratégias para tentar reduzir os riscos de lesão da mão. A utilização de equipamentos de proteção individual são imprescindíveis para que isso aconteça. A utilização de luvas, diversos tipos de luvas diferentes. Quando a gente vai ao açougue, a gente vê o açougueiro manipulando aquela carne com uma luva bem específica que não permite com que a sua mão seja lesada. São luvas que aparentemente envolvem algum material metálico, mas que permite a boa mobilidade dos dedos. Se toda dona de casa pudesse utilizar uma luva daquela, seria interessante. Eu acho que a gente teria uma redução importante dos acidentes domésticos utilizando faca, principalmente na cozinha. Uma outra maneira de se evitar esses acidentes com faca é nunca manipular alimentos tendo a mão como suporte do alimento. Sempre que manipular, colocar o alimento em uma tábua de carne, né, que as mulheres usam, e manipulando o alimento com uma faca sem que a lâmina esteja direcionada para o membro do paciente. Essa é uma das melhores maneiras de se evitar um acidente com faca. Com relação a vidro, que nós vemos também algumas lesões com vidro, seja com copo, às vezes até com blindex também. Uma maneira importante de se evitar esses acidentes com vidro ao lavar as louças é tentar utilizar aquelas luvas que têm um pouco de aderência, que elas são um pouco mais porosas na região dos dedos e que seguram esses objetos com maior firmeza na tentativa de evitar com que esses objetos caiam e venham a machucar a mão. O senhor tem alguma dica para as mulheres manipularem objetos no forno e evitar essas lesões também, doutor Ivaldo? No forno pode-se usar a luva térmica, né, que se evita as queimaduras. Evitar improvisar com um paninho, que é muito comum. Ao lavar prato, é muito importante que ao se colocar os talheres no escorredor de prato, as facas e os garfos se coloquem com a ponta voltada para baixo, né? Isso evita muito acidente. E em outras partes da casa, como no banheiro, muito cuidado com o tapete, né? Que pode escorregar no chão do banheiro. É verdade. Em casa que se tem idosos, deve-se colocar apoio
né, nos azulejos para que os idosos se segurem enquanto tomam seu banho. E realmente a luva é o grande aliado na prevenção. Existem diversos tipos de luva, desde luvas que são usadas para ambientes industriais, até luva que se usa numa academia. E interessante é que às vezes a pessoa que usa uma luva na academia, ela é até criticada. Puxa, você está usando luva, que besteira isso. Eu sou selva, eu não uso luva, né? No entanto, é um objeto que protege o nosso corpo de forma adequada, enquanto a gente faz uma atividade de risco. Então, a gente não deve ter preconceito em usar luva. A gente está apenas cuidando de um segmento muito importante do nosso corpo. É verdade. E para aqueles que têm crianças, crianças pequenas, como devemos proteger essas crianças desses acidentes domésticos, doutor Givaldo? É uma boa pergunta, né? Primeiro, cozinha não é lugar de criança muito pequena. É evitar transitar com criança pela cozinha, né? E, evitar, por exemplo, estar cozinhando com criança no braço, isso pode resultar em um acidente grave. Ao cozinhar, colocar o cabo das panelas voltadas para o centro do fogão. Ao guardar os objetos cortantes, evitar as gavetas, né, mais baixas, procurar sempre um local mais alto para que esses objetos sejam guardados com segurança, dificultando o acesso de crianças, né, muito pequenas a esses objetos. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta. Temos os mitos e verdades, né? É muito comum a gente ver ou a gente ouvir alguns mitos e ter que tirar as dúvidas ou desmentir isso no consultório. Vamos ver alguns deles. Vamos à primeira afirmação para determinarmos se é um mito ou se é uma verdade. Diante de uma queimadura, doutor Givaldo, deve-se usar pasta de dente, gelo, manteiga ou outras substâncias? Isso é um mito. Isso é um mito e que pasta de dente, gelo, manteiga, qualquer outra substância pode apenas agravar a lesão. Imagine que a camada mais superficial da pele é uma camada de proteção, quase que exclusivamente de proteção, né? Então, se você danifica essa proteção e no local você expõe as camadas mais profundas a substâncias como essas que foram citadas, a lesão pode se agravar terrivelmente. Então, isso é um mito. O que se deve fazer é limpar a área com água limpa, água corrente, por alguns minutos, 10, 15 minutos. Depois, essa área deve ser protegida com um pano limpo e encaminhada para atendimento médico. Perfeito. Diante daquelas queimaduras mais graves em que alguns indivíduos não procuram atendimento porque acham que vai se resolver, e aí forma-se aquela bolha, é indicado, é recomendado estourar aquelas bolhas, doutor Givaldo? Caso haja bolhas, esse paciente já deve ser atendido no ambiente hospitalar. Não deve furar essa bolha ou tirar essa bolha em ambiente doméstico ou em ambiente onde ocorreu a queimadura. E lá chegando, o profissional vai avaliar a necessidade ou não de perfurar essas bolhas. Muitas vezes é necessário, com os cuidados de asepsia e antisepsia apropriados, para que não exponha ainda mais esse ferimento a uma infecção oportunista. E muitas vezes a pele que resulta ao se estourar essa bolha, se permanece no local como um curativo biológico. Mas isso tudo deve ser avaliado no momento, de acordo com a gravidade da lesão e já no ambiente hospitalar. Surgiu bolhas, o ideal é que a pessoa já vá ao hospital. Perfeito, perfeito.
A reabilitação precoce faz diferença na recuperação de uma lesão traumática na mão. Goods. Verdade, verdade. A reabilitação precoce é extremamente importante para que a gente acelere a recuperação da mão desse paciente. Nós temos vários recursos para que a gente acelere esse processo de cicatrização e é importante que nós possamos mobilizar essa mão de maneira precoce, né? A imobilização prolongada ela não é benéfica para a mão, então quando se vai a uma reabilitação de maneira precoce, nós conseguimos fazer com que essa mão continue se movendo de maneira adequada e torne-se funcional por um período o mais breve possível após essa lesão. Então, sim, isso é uma verdade, a reabilitação precoce faz uma diferença bastante positiva na recuperação deste membro. E é o que a gente vê na prática, no dia a dia, né? Quanto mais precocemente a gente consegue encaminhar aquele paciente que nos procura como médico para que ele também tenha um atendimento de um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional especializado, a recuperação é muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma verdade. É uma verdade. Perfeito. Doutor Givaldo, um pequeno ferimento pode resultar em uma grave lesão. Mito ou verdade? Verdade, verdade. Muitas vezes temos um pequeno corte na mão que o indivíduo nem se preocupa muito em procurar atendimento médico, um ferimento que ele nem se preocupa em ter uma sutura, em fazer um pontinho na pele, mas que pode lesar um tendão, lesar um nervo, e a pessoa tem uma disfunção grave, né? Então, imagine que um dedo sem a sensibilidade na extremidade ou sem a movimentação desse dedo de forma adequada, isso aí pode resultar em muita dificuldade no dia a dia, inclusive na execução das atividades de trabalho. Então, um pequeno ferimento realmente pode resultar em uma grave lesão. É muito importante que estejamos atentos a esses ferimentos e, caso percebamos essa disfunção, e irmos de imediato ao atendimento médico para que isso seja diagnosticado de forma adequada e tratado o mais precocemente possível. Perfeito, excelente. Quanto mais repouso na mão após uma lesão, melhor a recuperação. Mito. O repouso, ele é apropriado em algumas circunstâncias por um período curto, mas o repouso prolongado ele não é benéfico para a mão e raramente vai ser benéfico para alguma outra estrutura do corpo. O nosso corpo foi feito para movimentar. A nossa máquina humana ela é feita para o movimento. Então, quando nós colocamos uma articulação em repouso, nós temos alguns efeitos deletérios para as articulações, para a cartilagem articular, para os tendões, para os músculos. A gente vê muita atrofia muscular após um período de imobilização ou de repouso. A gente vê que a articulação ela já não fica mais tão nutrida como ela deveria. A gente observa que esses pacientes tendem a desenvolver uma rigidez, uma dureza nas articulações. O movimento torna-se cada vez mais difícil e mais doloroso diante de imobilizações prolongadas. Então, é importante que após uma lesão o indivíduo procure o seu médico, o seu cirurgião de mão e obtenha uma reabilitação especializada sempre que possível para que esse membro volte a movimentar de maneira eficiente no período mais curto possível para evitar as complicações das lesões. Muitas vezes a gente tem uma lesão de mão que aparentemente seria uma lesão simples se tratada de maneira adequada, como por exemplo uma fratura de rádio distal. Nós temos muito sucesso na reabilitação desses pacientes e no retorno funcional muito bacana, mas porque esses pacientes têm medo de movimentar, acham que tem que ficar com a mão parada, evolui para uma rigidez articular, para uma síndrome de dor, que aí já não mais tratamos a lesão inicial, já vamos tratar as complicações daquela lesão inicial, porque os pacientes não
mobilizaram, movimentaram a mão de maneira apropriada. Eu acho que o senhor tem visto isso no consultório também, né? A rigidez de mão é o que há de pior em relação à sequela nesse segmento, né? Uma mão rígida é uma mão que ajuda pouco, né, nas atividades daquele indivíduo. Então, a gente corre sempre contra essa complicação. E uma forma de não ter a rigidez é a mobilidade precoce. Fico impressionado quando esses pacientes eles procuram precocemente o atendimento fisioterápico e têm um cuidado adequado na movimentação desse membro, na reabilitação desse membro e, às vezes, lesões graves, que a gente fica muito preocupado em relação ao futuro da mobilidade daquela mão, mas são pacientes que são atendidos de forma eficiente, precocemente e conseguem uma restauração completa ou quase completa, mesmo em lesões graves. Então, isso prova que o movimento, nesse caso, o movimento é vida. É, né? vida, o movimento é vida. Mas às vezes a gente observa alguns pacientes que têm medo, que têm receio de movimentar, mesmo diante das nossas recomendações, doutor Givaldo. A que se deve isso e o que esse paciente deve fazer se ele tiver medo de movimentar esta mão? Muitas vezes esse medo é alimentado até por pessoas próximas a ele, né? Familiares, amigos. Olha, cuidado, não mexe tanto com a mão, porque senão você pode agravar a situação. Indo de contra até a recomendação do próprio médico, do próprio fisioterapeuta, que pede, olha, mexe a mão, movimente a mão, abra e feche a mão, porque isso vai ajudar a sua recuperação. Então, é importante sempre a gente ter uma comunicação muito boa com o paciente, a gente falar, a gente explicar uma vez, duas vezes, quantas vezes forem necessárias para que a pessoa se conscientize e possa ajudar no próprio tratamento. Então, isso a gente vê realmente que muitas vezes o medo é o principal inimigo desses pacientes em recuperação. Verdade. E no outro extremo, nós temos aqueles pacientes que querem movimentar demais a mão, né? Aqueles que não têm limites, né? Então, ele mandou eu mexer a mão, eu vou praticar esportes, né? Então, tem esses pacientes também, que eu vou dirigir, eu vou praticar esportes, eu vou fazer tudo com a minha mão, e não é bem assim. A gente deve ter uma consciência de que nosso membro está lesado, que ele está em tratamento, e a gente deve respeitar os limites e seguir exatamente aquilo que os profissionais que foram treinados para tratar recomendarem, né? Se a gente recomendar uma determinada movimentação ou um determinado limite para esses casos, eles devem respeitar isso. Verdade. E naqueles pacientes tratados de maneira cirúrgica, alguns acreditam que uma vez que a pele está cicatrizada, foi retirado os pontos, todas as estruturas já estão cicatrizadas. O senhor diz que isso é mito ou é verdade? É mito, né? Na realidade, os tecidos eles passam por diversas fases de cicatrização. E mesmo quando aparentemente o tecido já está reparado, ele está cicatrizado, na realidade ele ainda está numa fase em que esses tecidos vão sofrer um processo chamado metaplasia de se transformar em um tecido igual ou pelo menos parecido com o tecido que tinha antes. Então esse processo leva mais tempo do que a cicatrização aparente. Então é importante que a pessoa não olhe apenas a cicatrização superficial. Entenda que o processo de cura é muito mais abrangente, é muito mais amplo e muito mais demorado que o simples aparecimento de uma cicatriz. Verdade, verdade. E alguns pacientes me perguntam, doutor, quando esse inchaço vai embora? Eles ficam muito atentos a um edema que é comum acontecer após uma lesão e que leva um tempo para ir embora. E esses pacientes, eles
tem como um parâmetro da sua cura tecidual, da cicatrização, o inchaço. E a gente tem, às vezes, um inchaço residual que leva um tempinho, né, doutor Givaldo, para ir embora. Eu costumo dizer, muitas vezes, que a última coisa a desaparecer como sintoma daquela lesão é o inchaço. Então, a pessoa não deve aguardar o inchaço da mão desaparecer para poder se considerar apto a algumas atividades do dia a dia, algumas atividades do trabalho. Deve-se saber, então, que aquele edema, aquele inchaço vai ficar ainda por um bom período e que, na realidade, esse inchaço, esse edema vai regredir, vai melhorar a partir do momento que a pessoa começa a utilizar de forma mais intensa, mais a sua própria mão. Perfeito, excelente, excelente. Bom, chegamos a mais um final do bate-papo, né, de mão, e gostaria de mandar um abraço a todos os que nos ouviram. Espero que as explicações a respeito dessas perguntas, desses mitos, tenham sido satisfatórias. E um abraço em todos. Abraço, Goods. Um abraço, doutor Givaldo. Foi um prazer estar contigo mais uma vez. Abraço. Um abraço, amigo.